Olá, eu sou Vilma Tomaso, professora do Museu de Arte Sacra. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a história da salvação pela arte. A Igreja, em minúsculo, como autorretrato da Igreja Católica. Não só da católica, mas das igrejas que aceitam a arte. Para falar sobre arte, a melhor forma é a gente mostrar as imagens. Então, eu resolvi, para ficar uma coisa bem mais simples e mais gostosa também entre nós, essa nossa conversa, ir até um santuário onde existe exatamente essa realidade que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e nós vamos viajar um pouquinho. Houve um padre da igreja chamado São Germano de Constantinopla, que é do século, ele nasceu em 634 e faleceu em 744. Ele, entre outras coisas, ele diz o seguinte, que a igreja é o templo de Deus, um lugar santo, uma casa de oração, a assembleia do povo, o corpo de Cristo. É chamada esposa de Cristo. É purificada pela água do seu batismo, batismo de Jesus, né, de Cristo, aspergida pelo seu sangue na cruz, revestida de vestes esponsais e selada com a unção do Espírito Santo. Então, exatamente os edifícios, a arte na igreja devem ser exatamente o retrato disso que São Germano de Constantinopla. Nesse santuário que fica em Washington, chama-se São João Paulo II, é um santuário nacional, é um lugar muito grande, onde tem muitas reuniões e há uma igreja, não é uma grande igreja. Vocês vão falar, Vilma, mas por que você está mostrando uma igreja lá de Washington, por que não uma igreja do Brasil? Eu pensei em mostrar o nosso lindo santuário de Aparecida, onde nós podemos contemplar, entre a obra magnífica de Cláudio Pastro, ele tem 34 painéis de azulejo que contam toda a história de Jesus, o nascimento, a vida pública, depois o que ele sofreu, a sua paixão, e depois os dias que ele ficou, a ressurreição, até ele subir aos céus, até a sua ascensão. Mas como era muita coisa, eu resolvi falar desse santuário que é bem menor e o nosso tempo é pouco, então nós vamos aproveitá-lo bem. Essa é a entrada dessa pequena igreja. Aqui nós estamos vendo da entrada o presbitério, né? Mas nas laterais, à esquerda e à direita, isso que é importante, nós vamos ver que à esquerda existem painéis que mostram cenas do Antigo Testamento e da história desde quando houve a queda, né? Quer dizer, aconteceu o pecado original. E do lado direito, nós vamos ver cenas da salvação. Por exemplo, começando pelo anúncio do anjo Gabriel a Maria. Então, vamos olhar pelo lado esquerdo primeiro. O primeiro mosaico que a gente pode contemplar, sempre indo em direção ao presbitério, é a queda. Nós vemos que Eva levanta as mãos e depois a mesma coisa será feita por Adão e ela pega do fruto da árvore que havia sido proibida. Deus falou para eles que eles podiam usufruir de todo o paraíso, né? De todo aquele lindo jardim do Éden, mas havia uma árvore que eles não podiam comer do fruto. Se eles comessem, eles morreriam. Eles foram enganados pela serpente e Eva pegou, Adão também pegou, comeram da árvore e, lógico, a hora que eles comem do fruto da árvore, né? O fruto proibido, né? Eles é como se aquela chama
que eles tinham, aquela luminosidade que eles tinham, se apaga e eles se sentem nus. Eles são expulsos do paraíso. Seguindo esse mosaico da queda, nós temos os filhos, né, de Adão e Eva, Caim e Abel, na cena em que Caim mata seu irmão Abel. Podem ver que Caim tem uma fisionomia muito grosseira, enquanto Abel já vislumbra a face de Cristo. Então, como eles mudaram a imagem deles, a serpente, de repente, fala que aquele Deus não quer que eles comam da árvore, não porque eles vão morrer, porque eles vão ficar iguais a Deus. Então, eles têm uma imagem diferente, eles mudam a imagem de Deus. Estou falando de Adão e Eva, né? E pensam que Deus é um ser mesquinho, é um ser invejoso, que não quer que eles sejam iguais a eles. E parece que o Abel e o Caim recebem também essa herança, né? E o Caim, por inveja de Abel, acaba cometendo um fratricídio, quer dizer, ele assassina o próprio irmão. Seguindo essa cena do que Caim mata Abel, né, o seu irmão, nós temos a construção da Torre de Babel. O homem começa a achar que ele tem que subir e alcançar a Deus. Vejam só, ele tem que construir alguma coisa, um edifício, subir para alcançar Deus. E a gente sabe que esse projeto foi fracassado também. E terminando agora, esse é o último painel do lado esquerdo, nós temos até uma cena de esperança. Aqui vemos Abraão e Sara e os três anjos, os três homens que vêm anunciar, essa cena está também no livro do Gênesis, né? É quando Abraão está sentado abaixo, na sombra do carvalho de Mambré, e que esses homens, esses três homens, esses três anjos, anunciam que Sara, apesar da idade, né, será mãe. Então é um anúncio de esperança, porque Abraão é o pai do povo escolhido por Deus, né? Isso já é uma coisa boa. Vamos voltar lá. Do lado direito, na entrada dessa igreja, acontece, enquanto eu tenho ali a cena do pecado original, na frente, eu vejo o anjo Gabriel anunciando a Maria a salvação. Ela será a mãe do Messias prometido. Em seguida, a linda cena da visitação, onde duas mulheres se encontram, Maria e sua prima Isabel, as duas com o manto aberto. Esse manto aberto significa uma acolhida, e aqueles dois homens que estão nos ventres de suas mães, ou seja, João Batista, filho de Isabel, e Jesus, filho de Maria, o Messias, também vão se conversar. Então é uma cena de acolhida, né? Muito bonita. Em seguida, nós temos a natividade. Então, enquanto os homens queriam subir, fazer um edifício para chegar até Deus, não é assim. Deus se faz homem e vem viver com os homens. Então, como a gente pode ler no Evangelho de São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus que vem buscar os homens, é Deus que vem até os homens, né? Em seguida, nós temos a linda cena, né, chamada Epifania, é a visita dos reis magos, né, dos três reis, que vêm visitar o Messias, o menino Deus. E é interessante também porque cada um, né, feito, esses mosaicos mostram um com traços orientais, outro com traços afros, outro com traços de homem branco. Então, a salvação veio a todos. E São João Paulo II, porque nós estamos na igreja, que é um santuário,
em homenagem a São João Paulo II. Só para a gente fazer agora uma conexão, eu tenho do lado esquerdo a queda, do lado direito a anunciação. Do lado esquerdo, Caim que mata Abel, né, uma violência. Do lado direito, uma cena da acolhida. Do lado esquerdo, os homens querendo subir aos céus para encontrar Deus. Do lado direito, Deus vindo até os homens, o nascimento de Jesus, né, a natividade. Do lado esquerdo, eu tenho o anúncio do povo de Deus que vai ser constituído por Abraão e Sara, né? E aqui eu tenho a visita dos reis magos a Jesus, né? Quer dizer, a salvação é para o mundo inteiro. Então, nós vimos nesses 8 mosaicos um pequeno resumo da história da salvação. Chegando ao presbitério, encontramos Jesus crucificado e ressuscitado. Na saída, quando a gente se volta à saída, nós vemos que assim como os nossos primeiros pais comeram do fruto proibido e aconteceu a queda, pela Eucaristia nós participamos desta salvação, né? E é assim que a Igreja mostra, através da arte, as Sagradas Escrituras. Então, a arte, né, a arte sacra, a gente pode dizer que são as escrituras em formas e cores, né? Mas aqui no Brasil, a gente já tem um santuário fora de Aparecida, que nós temos a magnífica obra do Cláudio Pastro, temos um santuário deste mesmo artista que eu mostrei a vocês, que é considerado o maior artista sacro do mundo, que é o padre esloveno e jesuíta Marko Ivan Rupnik. Ele é professor da faculdade da Universidade Gregoriana de Roma e ele trabalha, ele é diretor do Centro de Arte Espiritual Alete, que também fica em Roma. E ele trabalha com vários artistas porque ele acha que, sendo a igreja comunhão, né, comunhão de Deus com Deus, a arte deve também ser feita em comunhão para poder mostrar o que Deus quer, o que Deus quis nos falar nas Escrituras. Então, essa igreja, que também foi a obra dela, interior, foi feita pelo padre Marko Ivan Rupnik e pelos seus colaboradores, ela fica em Castanhal, que fica no Belém, no Pará. Fica em Castanhal, no Pará, no estado do Pará. Então, ela chama-se Catedral Santa Maria, Mãe de Deus. E é uma igreja muito grande, é uma catedral muito grande, e você entra e tem um impacto, porque tem um mosaico maravilhoso no presbitério, né? Que é esse que eu estou apresentando para vocês agora. E também é uma história da salvação, mais sucinta, né? Mas porém em maiores proporções. Eu tenho a Anunciação, a crucifixão aqui de Jesus, Jesus crucificado e já ressuscitado. Aqui uma Pietà maravilhosa. E é interessante essa cena que eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque quando se reza no credo, desceu à mansão dos mortos, depois dele ser crucificado, é o que a igreja celebra no Sábado Santos. Ele desce à mansão dos mortos para quê? Para resgatar os nossos pais primordiais, Adão e Eva. Esse é o padre Rupnik. Eu estou mostrando esse slide para vocês verem o tamanho que é esse lindo mosaico que está no presbitério da Catedral de Castanhal. Novamente o padre Rupnik, também para dar uma ideia do tamanho do mosaico.
Novamente o mosaico. Aqui a cena que eu gostaria de mostrar para vocês, que é, na verdade, o que os cristãos ortodoxos chamam de ressurreição de Jesus, porque eles não fazem a ressurreição como nós fazemos, né? Jesus subindo aos céus, não. A ressurreição começa com o resgate dos nossos pais primordiais, Adão e Eva, quando Jesus desce à mansão dos mortos. Aqui, só para a gente lembrar a queda, e aqui a salvação. Agradeço vocês por mais esse encontro da arte sacra. Até uma próxima vez. Obrigada.